Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o sétimo ano. Vocês podem encontrar o assunto de hoje no capítulo 16, na página 43 do volume 4, tá? Sendo que o nosso tema de hoje vai ser revoltas do período colonial. Para a gente falar um pouco dessas revoltas, certo? Não podemos esquecer que essa revolta ela vai começar simplesmente por alguns acontecimentos que está acontecendo nesse momento da história do Brasil, tá? Para vocês terem ideia, o rei Dom João V, rei de Portugal na época, ele até, incrível que pareça, ele foi um rei que tentou até assim, se afastar um pouco da Inglaterra, mas era quase impossível, né, na época. E ele tentou estabilizar uma maneira, né, desses colonos que viviam aqui no Brasil ter uma convivência melhor. Mas com a achada do ouro aqui no Brasil, realmente vai ter algumas desavenças e vai estourar algumas revoltas. Incrível que pareça, muito dessas revoltas não eram revoltas separatistas. Eles não queriam se separar da sua metrópole. Eles só queriam reivindicar, né, algumas coisas nas quais eles poderiam ter direito, tá? Então, em nenhum momento, a maioria das revoltas não foi revoltas separatistas, que queriam independência do Brasil, não é, ou da região que eles eram. Vamos lá, temos aí a primeira revolta, é a revolta dos Bercan. Essa revolta vai acontecer no Maranhão por causa do seguinte fato, de que o pessoal escravizava os índios dessa região. Então a Igreja Católica, junto com a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, vão falar para não escravizar os índios. E a igreja fala com o rei de Portugal e ele aceita a ideia. Tá, tudo bem, então a gente não vai querer mais escravizar. Mas aí o pessoal do Maranhão vai reivindicar, tá, a gente está precisando de escravos. Aí foi criado a Companhia Geral do Comércio do Maranhão, que prometeu que iria fornecer escravos, mas que viesse do continente africano, para eles não escravizarem os índios. Tudo bem, resolvido, que bom. Só que a companhia, ela não vai cumprir o que falou. Então, os irmãos Beck vai cobrar isso da companhia, tá? E vai estourar essa revolta. Por isso que vão se chamar a revolta dos Bercan, porque o nome dos irmãos são Manuel e Tomás Bercan. Sendo que Manuel, eles conseguem fazer nessa revolta, né? Eles conseguem tomar ali aquela região ali do Maranhão e começa a reivindicar os seus direitos, que eles querem os direitos que foi prometido pela companhia. E prometendo, prendeu o governador geral e um dos Bercas, se eu não me engano foi o Thomas, ele foi a Portugal cobrar do rei. Ó, é o seguinte, o senhor fez lá um acordo lá, mas a companhia lá não está cumprindo. Só que o rei não gostou do jeito que eles fizeram e acaba prendendo Thomas lá e põe ele preso. O irmão que ficou aqui comandando a revolta aqui no Maranhão vai ser preso, vai ser julgado e ele vai ser esquartejado, seu corpo vai ser esquartejado e colocado em praça pública para que não acontecesse isso de novo, tá? Outra revolta aí que nós temos é a revolta dos Emboabas. As revoltas dos Emboabas vai acontecer por causa dos paulistas e dos portugueses, tá? Foi chamada revolta dos Emboabas porque os portugueses usavam botas que iam até mais ou menos a altura do joelho, enquanto os garimpeiros, os paulistas, eles se vestiam mais simples, né? Eles não tinham essas botas, então os paulistas apelidaram os portugueses de Emboabas. Então vai ter uma briga sobre aquela região ali das Minas, tá? Os paulistas, tá? Junto com aqui o pessoal da província do Rio de Janeiro, vai querer reivindicar que eles têm direito, sendo que os portugueses vão brigar com esses paulistas sobre aquela região.
Até que no meio dessa briga toda, certo, que vai estourar em 640, eles vão brigar, sendo que aí o rei vai se meter nessa briga. E no meio dessa briga, ele resolve o seguinte, ó, vai a capitania, né, que chamava São Vicente, que ela ia ali do Rio de Janeiro e ia até São Paulo, Minas Gerais, pegar ali. Só que Minas Gerais não existia, tá? Então o que vai acontecer? O rei, para resolver o problema, ó, acabou. Isso não pertence aos portugueses, nem o pessoal do Rio de Janeiro, nem de São Paulo. Agora tem uma nova província, que é a província de Minas Gerais. E assim o rei resolve o problema. Claro que os paulistas ficaram chateados e recorreram até para outras regiões, como Goiás ali e Mato Grosso, na qual eles vão achar novas minas de ouro. E assim foi resolvido esse problema aí da revolta dos Emboabas. Tá? Guerra dos Mascates, que vai acontecer Pernambuco, Olinda e Recife. Mascate nós sabemos que são aqueles camaradas que são comerciantes. Tá? Então o que, que acontece? A província não, né? A vila de Olinda era uma vila que era conhecida, porque Olinda, Recife, pertencia à vila da Olinda. Só que Olinda, que era a vila, começou a reivindicar de Recife, que vai começar a ter um desenvolvimento maior a nível comercial, certo? Com a ajuda aí dos portugueses, que são os mascates, que fazem essas vendas. Então, Olinda começa a brigar com Recife em relação aos direitos, já que Olinda não queria que Recife se tornasse vila. Aí vai ter uma guerra entre essas duas cidades, o rei vai se meter de novo e vai falar, ó, vamos resolver isso aqui. Olinda e Recife. Recife vai se tornar, sim, uma vila. E Olinda também continua a vila. E assim, os comerciantes portugueses se tornaram, ganharam uma força muito maior, tá? E assim conseguiram colocar Recife como vila e acabar com essa hegemonia que Olinda tinha ali naquela região, tá? Então tinha muito essa coisa, né? Que às vezes aquela cidade pertencia a outra vila e às vezes acontecia esses impasses. E vai acontecer com Olinda e Recife, tudo por causa do comércio daquela região, tá? E assim vai ser resolvido. Outra revolta vai ser a revolta de Vila Rica. A revolta de Vila Rica, principal causa dessa revolta, vai ser por causa das casas de fundição que são colocadas aqui no Brasil para os comerciantes eles passarem o seu ouro, né, aqueles mineiros passam o ouro, o governo tira o quinto, derrete, coloca o selo da coroa e devolve. Só que a coroa portuguesa falou que não podia ter comércio de ouro em pó na região, não poderia. Então o que vai acontecer? Esse camarada chamado Pedro Miguel de Almeida, tá? Ele, por exemplo, né, de Portugal, e Vasconcelos, o conde de Assumar, havia proibido a circulação de ouro em pó. Tá? Mas Filipe dos Santos, por isso que é o nome da revolta, Filipe dos Santos, vai reivindicar. Então, Filipe dos Santos ele vai reivindicar que acabe, né, feche as casas de fundição. Outra coisa que ele pede também é a redução dos impostos e a perdão geral dos participantes do movimento contra o governo e as capitanias. Sendo claro, né, que o rei de Portugal não vai gostar nada disso, vai mandar prender esse camarada, vai condená-lo à morte e o seu corpo vai ser esquartejado e colocado em praça pública também pelo que ele fez para não acontecer mais. Então a revolta Filipe dos Santos, eles na realidade estavam reivindicando para fechar as casas de fundição, diminuir os impostos e perdoar, né, esse movimento, os que participaram. Mas o rei não pensou assim, mandou prender, mandou matar principalmente Filipe dos Santos e assim acabando com a revolta.
Então vamos lá. A gente viu aí as principais revoltas e eu vou querer agora dar uma corrigida rapidinho aqui no livro, que eu fui direto, né? Não parei, eu fui direto. Então abram aí na página, a partir é, da página 45, tá? Vamos lá. Questão número 1. De acordo com o autor, qual era o papel brasileiro e dos portugueses no Brasil colonial? Resposta. De acordo com o poeta, aos brasileiros caberia trabalhar duro e aos portugueses gozar dos frutos desse trabalho. Questão número 2. Segundo o trecho, o autor considera a relação entre brasileiros e portugueses justas ou injustas? Explique sua resposta. É claro que era injusta, né? Eles, né, os portugueses, qualificavam, não, eles, português não, desculpa, eles, os colonos brasileiros, né, qualificavam os portugueses como aproveitadores, tá? E enquanto os brasileiros são retratados como trabalhadores explorados, tá? Então é isso aí que quis dizer o texto dessa poesia. Vamos lá, questão, página 47, questão número 1. Qual era a situação econômica da população do Maranhão em relação a regiões produtoras de açúcar antes da revolta dos Berca? Vamos lá. Enquanto as capitanias do Nordeste prosperavam em razão da economia açucareira, a população do Maranhão vivia da exploração das drogas do sertão e de pequenas plantações para subsistência e não tinha recursos para comprar escravizados africanos, recorrendo à mão de obra escrava indígena. Foi isso que eu falei aí, qual foi a causa aí da revolta dos Berca. Questão número 2. Sobre a campanha geral do comércio do Maranhão no período que antecedeu a revolta dos Berca, é correto afirmar que, letra C, em poucos anos passou de respeitar as regras estabelecidas e abusar dos seus privilégios e seu poder. Na página 48 tem uma questão número 3 aí. Quais eram as principais reivindicações dos participantes da revolta dos Berca? Resposta. Exigiam o fim do monopólio, né? E um comércio exercido pela Companhia Geral do Comércio do Maranhão e a permissão para escravização indígenas, né? Então eles queriam o contrário. A companhia foi criada para evitar que as pessoas fossem os índios fossem escravizados e eles trouxessem escravos negros mais baratos. Então eles vão reivindicar o quê? Já que a gente não pode comprar escravo negro, eles não estão vendendo para a gente, então a gente autorizar a gente, na realidade, comprar, ou melhor, escravizar os indígenas. Vamos lá, página 49, tem outro texto aí. De acordo com o trecho do documento, qual foi a determinação da coroa portuguesa em relação ao envolvimento da revolta dos Emboabas? Resposta. Deixa eu ver. O rei concedeu perdão a todos os envolvidos da revolta dos Emboabas, exceto aos ditos líderes Manuel Nunes Viana e Bento do Amaral, tá? Questão número 2, página 50. Por que a punição estipulada não foram iguais para todos os envolvidos? Resposta. A coroa visava minar o poder da família influente dos locais, reafirmando sua soberania no território colonial. Ponto. Os demais foram poupados possivelmente pela possibilidade de encontrarem ouro e pudesse ser tributado pela coroa. Vamos lá, continuando aqui, página 53. Assim, outro texto aí, acredito que vocês devem ter lido. Assim que Portugal e outros reinos europeus tinham interesses em acumular grande quantidade de ouro e prata, especialmente das colônias. Essa acumulação era uma característica do sistema econômico vigente. Indique qual era esse sistema econômico e a importância desse acúmulo para os reinos. Vamos lá. O sistema econômico era chamado de mercantilismo e preconizava o acúmulo de metais, né? O metalismo.
a balança comercial favorável e a intervenção estatal. Ponto. O acúmulo de metais, em vez da troca de produtos manufaturados por gêneros agrícolas, visou modernizar a economia e possibilitou o acúmulo necessário para o posterior desenvolvimento da indústria europeia e transição para o capitalismo. E assim a gente fecha aqui essa resposta. Vamos lá. Outra questão, página 55, questão número 1. Em relação à revolta do período colonial no Brasil, assinale a alternativa incorreta. É a letra D. As revoltas aconteceram como forma de reafirmar o poder de Portugal sobre a colônia, que era o desejo dos colonos que aqui viviam. Claro que não. As revoltas foram para reivindicar alguns direitos, mas eles não queriam se separar da colônia portuguesa, tá? Da sua metrópole, Portugal, mas eles queriam que as suas reivindicações fossem atendidas pelo rei. Vamos lá, questão número 2. De acordo com seus estudos, quais foram as semelhanças entre a revolta dos Emboabas e a Guerra dos Mascates? Resposta. Ambos foram um movimento ocorrido durante o período colonial, ainda que tivesse motivações distintas. Nela, os colonos lutavam pelo fim ou pela diminuição da exploração da metrópole sobre a colônia. Só isso, tá? Pode ver que em nenhum momento está falando aí em independência. Vamos lá, questão número 3. Um dos movimentos ocorrido no Brasil durante o período colonial foi a revolta dos Bercan. Sobre o assunto, marque V para a alternativa verdadeira e F para as falsas. A primeira é V, a segunda é F, a terceira é V, a quinta é V e a sexta é V. Tá? A quarta questão tem outro texto aí vai lá para a página 56. Com base na leitura, responda as questões a seguir. Por que era interessante para os comerciantes de Recife ter acesso à Câmara de Vereadores? Resposta. Tendo acesso à Câmara dos Vereadores, os comerciantes de Recife poderiam assegurar seus interesses políticos. Letra B. Era do interesse dos senhores de engenho de Olinda que os comerciantes elegessem vereadores? E por quê? Não tinham interesse, pois os senhores de engenho queriam que a Câmara continuasse preservando seus interesses. Letra C. Qual era o argumento legal dos senhores de engenho para impedir o acesso dos comerciantes à Câmara de Vereadores? Resposta. Tanto os eleitores quanto os eleitos precisavam ter condições de homens bons, ou seja, ser proprietários de terra e de pessoas escravizadas. Ponto. Essas condições não eram atendidas pelos comerciantes. Letra D, página 57. Com esse argumento legal, quais pessoas ficaram de fora das eleições? Resposta. Ficaram de fora das eleições os mestiços, os descendentes de judeus, os cristãos novos e os que exerciam trabalhos manuais, sapateiros, pedreiros, carpinteiros e outros. Tá? E também, tá bom até aí. Número 5. Uma das razões que deflagraram, palavra trava-língua, a Guerra dos Mascates foi ocorrida do ouro para a região das Minas, que se tornou o principal destino dos trabalhadores escravizados. Porque a situação dos escravizados se refletiu nos proprietários em Olinda? Resposta. Com a mineração, o tráfico destinava a escravizados para o porto do Rio, além de elevar os preços dessa mão de obra. Diante de grande procura, os proprietários de Olinda, que eram donos de engenho, resistiam-se da falta de escravizado e do aumento de preço de sua comercialização. 6. Aí vocês vão botar aqui, letra A. Capitania onde aconteceu o conflito que ficou conhecido como Guerra dos Mascates foi em Pernambuco, letra A. B. A vila onde se concentravam os ricos fazendeiros pernambucanos, Olinda. C.
evento que fez com que os preços do açúcar português caíssem no mercado externo, gerando endividamento dos fazendeiros de Olinda. Exploração dos holandeses. Letra D. Instituição que os comerciantes tinham por objetivo criar ao elevar Recife a condições de vila. Câmara Municipal. Letra E. Produtos que garantiam a manutenção da economia da capitania. Açúcar. Letra F. Nome pejorativo pelo qual os fazendeiros de Olinda chamavam os comerciantes de Recife. Mascate. Letra G. Vila onde moravam os comerciantes portugueses enriquecidos. Recife. E H. Área de interesse dos fazendeiros em oposições às demandas do comércio dos mascates. Agrícolas. Vamos lá, para a gente fechar aqui, página 58. O que levou a metrópole a destinar pouca atenção à capitania de São Paulo? Resposta. A metrópole passou a destinar atenção e investimento às regiões que geravam lucro. Ponto. Dessa forma, a região produtora de açúcar do Nordeste e mais tarde a região das Minas, que passaram a ser prioridade pelo governo português. Número 8. No início do século XVIII, Vila Rica era considerado um destino atraente em relação à oportunidade de crescimento econômico e à exceção social. Explique essa afirmação. Resposta. A circulação de riqueza derivada da extração de ouro fez da cidade de Vila Rica um lugar de ampla circulação de pessoas e mercadorias. 9. Sobre a revolta do Filipe dos Santos, assinale a alternativa correta. É a letra C. Foi a reação contra a cobrança de impostos sobre o ouro e parte da coroa portuguesa. 10. Por que as revoltas ocorridas no período são chamadas de nativas e por isso nomenclatura é criticada por alguns estudiosos? Resposta. A expressão nativa é utilizada para dignar revolta de colonos nascidos no Brasil, os nativos. Ponto. Porém, essa nomenclatura é criticada por surgir que havia sentimentos de pertencimento e uma ideia de nação brasileira envolvidos. Ponto. No entanto, muitos brasileiros do período se consideravam súditos do rei de Portugal, ou quer dizer que eles eram portugueses. Tá? Vamos lá, questão número 11, sobre a revolta dos nativos, analise afirmativas a seguir. A letra D, que é a 3, apenas que está correta. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham pego tudo bonitinho aí. E assim a gente se vê na próxima videoaula, né? E até. Tchau!